A partir deste momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Luane Vilela com o tema A Parábola do Semeador, do grupo Irmão Fritz. Boa noite a todos. Desde já agradecemos o espaço que a emissora nos proporciona para falar e refletir um pouco do Evangelho de Jesus. O estudo desta noite terá como base a parábola do semeador, que se encontra em Mateus capítulo 13, versículos 1 a 9. E dentro do Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 17, Sede perfeitos, no item 5. Que Jesus, nosso Mestre, ilumine nossos pensamentos e seja nosso guia em busca de uma vida repleta de amor e paz. A parábola do semeador está em Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9, e nos diz assim: Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: Aquele que semeia, saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por 1, outras 60, outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Uma outra parte, também dentro do Evangelho de Mateus, nos explica como essa parábola pode nos ajudar. Está no capítulo 13 de Mateus, versículos 18 a 23, e nos diz assim: Escutai, pois, vós outros a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas, não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em terra boa é o que escuta a palavra e que lhe presta atenção, e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por 1. Jesus gostava de ensinar por meio de parábolas, que são histórias criadas com o objetivo de apresentar exemplos mais claros do Evangelho e das leis morais. Esta parábola, contando do semeador, nos mostra as possibilidades que os ensinos do Evangelho podem ser cultivados. Jesus, durante a sua passagem na Terra, foi um grande exemplo de semeador. Hoje o convite é para que nós sejamos esta pessoa que compartilha uma mensagem. A semente será não apenas a palavra do Evangelho, mas principalmente nossas atitudes com o próximo. Durante a parábola, temos diferentes solos que as sementes vão caindo,
Fazendo um paralelo com a nossa realidade, poderíamos considerar estes solos com as diversas situações que encontramos durante a vida. O primeiro local que as sementes caíram foi à beira do caminho, sem brotar na terra, permitindo assim que os pássaros viessem e comessem, nos fazendo refletir de quando a gente ouve o Evangelho, mas não guarda no coração e logo se perde. Uma segunda parte das sementes caíram em solo pedregoso, onde até brotaram, mas não criaram raízes, secando no primeiro sol forte, nos mostrando que até podemos aceitar a palavra do Evangelho, porém, quando vem o nosso sol forte em forma de provas, a gente desiste, justamente por não termos raízes firmes, acreditando sempre nos planos que Deus tem para nós. Já uma terceira parte das sementes caiu no meio de espinhos, não tendo, portanto, espaço para crescer e frutificar. Espinhos estes que podemos comparar com as nossas preocupações deste mundo, como o orgulho, o egoísmo, a desigualdade, que não nos permite viver plenamente em amor e fraternidade, como Jesus nos ensinou. E por fim, uma quarta parte caiu em terra boa, fértil, produzindo frutos em abundância. Terra esta que precisamos cultivar em nosso coração, ouvindo o Evangelho, estudando os ensinamentos e colocando em prática, produzindo assim os nossos frutos de amor, como fez Jesus. No livro Jesus no Lar, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Neio Lúcio, temos também uma mensagem que tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje sobre semear. E a lição vem intitulada como A Lição da Semente. Está em Jesus no Lar, no capítulo 4. E nos traz assim a seguinte reflexão. Diante da perplexidade dos ouvintes, Jesus falou convincente. Em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos da vida humana. Para onde se voltam nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. No templo, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo. Quase imperceptível é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos. Mas, se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro e, embora dele retire alguma parte do próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento e nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre a semente do trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Sabe que a maldade e a suspeita lhes rondam os passos, que a dor é ameaça constante. Todavia, experimenta acima de tudo o impulso de ascensão e não mais consegue se deter. Age constantemente na esfera de que se fez peregrino em favor do bem geral. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. O reencontro com a divindade, de que se reconhece venturoso herdeiro, constitui-lhe objetivo imutável e não descansa na marcha, como se a luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Sem perceber,
produz frutos de esperança, de bondade, amor e salvação, porque jamais recua para contar os benefícios que se fez instrumento fiel. A visão do Pai é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma de filho saudoso. O mestre então silenciou por momentos e concluiu: em razão disso, ainda que os discípulos grandes guardem os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. A essa altura, Pedro interferiu perguntando: Senhor, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? Jesus esboçou manifesta satisfação no olhar e elucidou: estes, Simão, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e os furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão, vitoriosos um dia. Nos campos de nosso Pai, há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência, para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos por nossa vez, mirando à frente. Em seguida, ante o silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu. Com esta história, Jesus nos faz refletir sobre os frutos que colhemos e as sementes que ainda vamos plantar. Quando Ele traz a tempestade como algo renovador e que fará então a semente, até então que está dormindo, mudar de posição e brotar. Assim também devemos agir quando as nossas tempestades vierem, em formas de dificuldades ou qualquer outra ilusão temporária. Elas podem nos acordar, auxiliando para uma colheita farta de muito aprendizado. Basta estarmos em vigilância e aproveitar cada oportunidade que surja em nossa vida. E tendo sido semeado, cresce. Esta frase, dita por Jesus, está em Marcos, capítulo 4, versículo 32. Ela também é citada no livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, ditado por Emmanuel. E em um dos trechos, Emmanuel nos diz assim, abre aspas: haja, pois, suficiente cuidado em nós, cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Fecha aspas para Emmanuel. Aqui ele nos esclarece a responsabilidade que temos justamente ao semear estas nossas sementes no dia a dia, começando pelo nosso lar, pela nossa família, com os vizinhos, no trabalho e com os demais companheiros de jornada. Um outro livro que também nos convida a fazer uma boa semeadura é o livro Cirurgia Moral, de João Nunes Maia, ditado pelo Espírito Lancelin. A lição 24, que também tem relação com o nosso estudo do dia de hoje, ela é intitulada como Semear a Alegria. E vamos trazer algumas partes desta lição para o nosso estudo, que nos diz assim: a alegria é um dom grandioso, é uma semente de luz que Deus depositou nos sentimentos dos seres humanos, deixando meios para seus filhos dessem crescimento a essa virtude que tanto nos agrada. Vamos colocar a alegria como uma semente e fazê-la crescer na nossa lavoura interna. A criatura que não faz uso da alegria
está sujeita a viver na tristeza, invadindo o seu peito e desfazer os mais renomados valores da vida. Esse bem-estar de que falamos está, de certa forma, ligado às coisas espirituais. Certamente que esse prazer é um dom marcadamente do espírito. No entanto, ele é crescente ao infinito, tem vários degraus para subir na escala interminável. Queremos que todos compreendam que no universo tudo é alegria. Por ser alegria, a harmonia vibrante em todos os ângulos da criação. Quando endereçares a alguém a palavra, seja quem for, deixa falar primeiro o coração, com o contentamento que lhe é próprio. Aos enfermos e às crianças, devemos nos dirigir de modo próprio, ao estágio das almas que nos ouvem. Pois se nos nossos lábios não exprimem nosso bem-estar, através de nossas palavras, estaremos estragando o tempo e menosprezando aquilo que Deus nos deu por amor e que deve ser doado com prazer. Deves disseminar por onde fores a semente da alegria, com pureza, que nasce dos sentimentos mais elevados da vida. Porque, se é dando que recebemos, a lei nos garante a colheita daquilo que estamos plantando. O perdão é mais fácil no ambiente da alegria. A alma introvertida que não é capaz de doar, pelo menos a alegria aos outros, bem como o egoísta, perdem a sensibilidade que dispõe o espírito a compreender. Enquanto nós não descobrirmos a nós mesmos no emaranhado sistema de intolerância em que vivemos, pleno de orgulho e egoísmo, de ódio e de inveja, enquanto não nos dispusermos a reformar essas atitudes, operando esses tumores inconvenientes através da cirurgia moral, perderemos tempo no tempo que passa e sofreremos as consequências da própria ignorância. Plantemos, pois, a alegria no nosso coração e nos nossos irmãos que andam conosco no mesmo caminho, que seremos felizes. Hoje, 1º de janeiro de 2026, façamos esta reflexão. Qual semeador eu quero ser neste novo ano que se inicia? Qual solo vou preparar em meu coração? Eu quero um solo com pedras, com espinhos ou com terra fértil? E quanto às sementes que vamos espalhar? Sejamos vigilantes durante o plantio, para que plantemos sementes de boa vontade, de caridade, humildade e amor, não apenas no nosso solo do coração, mas também nos jardins do nosso próximo. Afinal, colhemos o que plantamos. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Já dizia um provérbio inspirado em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Uma oração também que nos ajuda a guiar em sermos bons semeadores é a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. E onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Esta oração nos recorda que podemos ser semeadores de Jesus, independente do ambiente ou da situação que estivermos. Que sejamos, então, semeadores da paz e do amor. Que Jesus derrame bênçãos de luz a cada lar aqui representado. Feliz Ano Novo a todos, com muita harmonia e prosperidade. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos. Termina aqui a palestra do grupo Irmão Fritz. Boa noite.